Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, né? Abençoe o grupo, nos dê insight, nos dê entendimento, nos dê compreensão e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Assim é, axé, namastê, shanti, alegrias. Oi, Flávia, boa noite. Boa noite, a bênção, Paisé, bênção, Mangina. Oi, alegrias. Boa noite a todos. Então, não temos pergunta por escrito, mas ontem não, semana passada o Alex tinha feito uma pergunta. A pergunta dele é sobre a evolução do ser, né? Se vem desde o reino mineral, depois vegetal, né? Até chegar no reino animal, depois o reino humano, né? O reino humano e outros reinos por aí, além do humano, né? Que a evolução não para. Aí eu falei para ele que eu não tinha nenhuma informação definida, que eu ia fazer umas pesquisas, né? Consultar algumas pessoas. Não consegui consultar durante essa semana, de lá até aqui, nenhum ser espiritual. Mas ainda vou ter oportunidade, vou perguntar para um ser espiritual também, né? Também. Mas aí eu consultei algumas pessoas que são bastante estudiosas, principalmente do trigueirinho, e elas falaram que o trigueirinho tem essa visão, que a evolução, né, da consciência, né, de um ser quando se manifesta na, dentro do universo, ele inicia, né, e vai gradualmente essa consciência vai passando pelos reinos, né? Então passa pelo reino mineral, né? Depois passa pelo reino vegetal, depois o reino animal e depois o reino humano, né? E depois, né, depois do humano, outros reinos existem também, né? Então é isso. Aí, né, dentro do Paul Bruto, que é um dos autores que a gente está mais estudando, né? Um dos que a gente estuda, né? Não é o mais, mas é o que a gente está mais frequente. É, eu não tem nada, eu perguntei também assim, ele não deixou nada escrito, mas eu estava relendo um livro lá, Ideias de Perspectiva, e aí ele fala que quando o eu superior se manifesta pela primeira vez, né, ele tem um início desde um protozoário, né? O protozoário é uma célula mais simples e depois vai desenvolvendo, né? Vai entrando em uma espiral ascendente de evolução. Então aí fica a resposta, essas coisas aí são profundas, né? E aí fica para cada um refletir aí. Então já temos um autor que tem uma credibilidade grande, que é um ser que realmente trouxe muito conhecimento, que é o Trigueirinho, e tem o Paul Bruto que fala, ele nunca falou, pelo menos para quem eu perguntei que são estudiosos muitos antigos dele, que são tradutores de livro deles e essa coisa toda, falaram que não tinha nada também assim definido, que ele escreveu definido. Ele também não parou muito para essas coisas. A coisa dele era a meta da busca no eu superior. Então fica aí a resposta, né? E fica aí para cada um meditar, né? Meditar, refletir sobre isso. Gratidão, Pai. Gratidão também. Então vamos retornar ao nosso livrinho, se a gente acabar hoje, beleza? Senão a gente acaba semana que vem. Livrinho é a cura e o desapego ainda, né? Já estamos nas últimas páginas. Então nós estamos lá 214 aí, segundo parágrafo. Ou seja, o primeiro parágrafo da página, né? Que agora termina no outro. Se a paz e a iluminação devem persistir em todos os momentos para que se torne um estado natural, elas devem ser induzidas filosoficamente, né? Então o que ele está dizendo aqui para nós? Que se a paz e a iluminação, ou seja, ela ficar permanente, né? Ela vai se manter, né? E tornar-se um estado natural, né? Ou seja, sahaja, elas devem ser induzidas filosoficamente. Lá, na visão do Paul Bruto, só a busca através de estados místicos ou de estados de êxtase, né?
não vai produzir essa paz permanente, né? Então a paz filosoficamente é também através da reflexão, né? Através do intelecto puro, né? Ter todo o entendimento, o insight também de tudo isso. Só a partir disso essa paz permanente ou a iluminação, como pode ser chamada, ela vai ser ela vai ser naturalmente, permanentemente natural, né? O que é natural? É sem esforço nenhum, né? Então, ela passa a existir sem esforço. Boa noite, Néia. Tem mais alguém que chegou? Tem um Samsung Boa aqui que eu não noite, sei quem é, pai. É isso. mas, mas boa noite para o Samsung SM. Ô, pois é a minha esposa, ela tá deitadinha que ela tá, Ah, legal, beleza então. mas aí eu tô aqui, ela tá lá deitadinha, mas está acompanhando. Não, beleza, então era só para saber quem é. Alegrias. Pai, licença, acho que o áudio tá de novo. Eu acho não, tá? Pronto, voltei, desativei. As vozes estridentes do vulgar invadem a paz como se estivessem em oposição ao seu bem-estar espiritual. Mas para o filósofo, né, estabelecido, a interrupção se desvanece quando o som desaparece, né? Então, pelo menos o que eu entendo aqui, né? Então, esse turbilhão que é onde a gente tá existindo, né? Invade a paz de quem não está em equilíbrio, em equilíbrio perfeito, né? Um exemplo disso é você ir lá 25 de março, né? Ali eu quero ver se a iluminação realmente é real, ou se ela como é que fala? Tá meia Paraguai, né? Tá meia falsificadinha. Tá num lugar que tá trocentas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você ficar ali e a paz permanecer, é que realmente você está na paz natural mesmo. Com a mente absorvida dentro de si mesmo, os sons barulhentos do mundo parecem vir de longa distância, né? Isso aqui é o, já é o, para quem já está graduado ou para quem já está num estágio bem avançado, né? Se a mente está dentro dela mesma, ou seja, está introvertida, né? Então, tudo que está acontecendo é como se estivesse distante, né? Antes, acho que é bom eu comentar, agora que eu lembrei, né? Esses dias eu estava com um tempo mais, mais flexível aqui, e aí eu fiquei ouvindo, eu estava vendo um negócio no Google, e aí apareceu lá um videozinho do Trigueirinho sobre meditação, que eu nunca tinha visto, né? Eu também não vejo tanto vídeo do Trigueirinho, né? Vejo muito esporádico, né? Mas aí me chamou a atenção, falei, vamos escutar o que ele fala sobre meditação, né? Eu fui fazer umas coisas aqui durante perto, deixei o vídeo tocando, e eu achei muito válido, né? Achei muito válido esse vídeo dele. São vídeo um, 2 e 3, né? Então, para quem se interessar, e por que que eu estou falando isso? Porque o Trigueirinho ele fala de uma forma bem limpa, né? E ele explica. É a mesma coisa que, de certa forma, eu falei num outro linguajar, mas num linguajar bem, como é que eu diria, né? Um linguajar de fácil entendimento, né? Para qualquer pessoa. Então, ali, eu acho que vale a pena para quem está praticando meditação, mesmo que seja praticante antigos, né? Ouvir esses três vídeos. Não tem o que assistir, mas ouvir, né? Em algum momento ou outro, coloca lá e ouvir o que o Trigueirinho está falando sobre a meditação, né? E é aquilo que eu já falei anteriormente, né? Mas ali é bom ouvir de alguém que já tem um gabarito bem maior, né? De um ser que já está bem adiantado, né? De que todo o esforço que nós fazemos, né, não é meditação, né? Sentar, tá ali, isso tem que ser feito. Tem que criar ritmo, aquela coisa toda, né? De mesmo horário, fazer todo dia, isso é fidelidade, aquela coisa toda, né? Mas isso em si mesmo não é meditação. Todo o nosso esforço é para que a meditação aconteça, porque a meditação
real, né? O estado meditativo real é aquele que transcende, né? Então, enquanto não há transcendência, não há meditação. O que há é esforço, disciplina, mas sem esforço e disciplina, isso não acontece, né? Isso não acontece. Então, e ali ele dá vários exemplos, inclusive exemplo dele mesmo, que é raramente você escuta ele falar dele mesmo, né? De no início da meditação dele, tatati, tatatá. Então, acho que é bem válido ali para quem está buscando, ou para quem já pratica, mesmo que seja antigo, praticante antigo, ou mesmo para quem pretende se iniciar na prática, né? E ali também ele desmistifica muita coisa, né? Esse negócio de sentar, de não sei o quê, né? E não precisa estar em posição aquelas posições de yoga, tem que sentar numa posição razoavelmente confortável, senão o corpo não vai deixar você entrar em, você não vai conseguir silenciar a mente. E aí vai. Mas assista. Vamos dar sequência aqui. Han Shan, período Tang do chinês, né? Entre aspas, fala dele. Minha mente em paz, sem poeira e sem ilusão. É agradável não precisar de suporte externo. Estar tão quieto quanto as águas de outono do rio. Bonito, né? Minha mente em paz, sem poeira e sem ilusão. Ou seja, está limpa, clara, não tem ilusão nenhuma. E não precisa de nada externo, né? Essa é a meta de todos nós, né? Por isso a prática, né? Por isso os estudos e por isso a prática. Embora ele possa nunca vestir um manto marrom de yogi, ele pode considerar-se um yogi tão real no centro da atividade de Londres quanto aquele protótipo indiano que se senta em reclusão perto do Ganges. Ganges, né? Ganges é um rio lá da Índia, aquele rio principal deles, né? Que é sagrado e faz todas aquelas coisas. Interessante. Lá também eles colocam os mortos, né? Queima na margem do Ganges, né? Interessante. Se um dia vocês tiverem curiosidade, tem os filmes no YouTube, né? Já faz muito tempo que eu assisti, então eu não sei indicar qual que é, mas é interessante. Existe um centro fixo no interior de cada homem, ou mulher, né, de pessoa. Ele pode viver nele se puder encontrá-lo e mantê-lo, tão tranquilamente que tudo mais em seus pensamentos, sentimentos e ações será afetado por magia, sem serem capazes de afetá-lo, né? É a mesma coisa que de uma outra forma de expressão, né? E esse centro está dentro de nós e esse centro precisa ser buscado. E esse centro é alcançado quando a gente introverte a mente, né? Ou seja, quando a gente, né, para e silencia a mente e põe a mente para observar a própria mente, né? É aquela coisa da testemunha, né? Eu virar a testemunha de eu mesmo, né? Testemunha dos corpos, todos os corpos, né? Do corpo físico, como ele está reagindo para alguma coisa, do corpo emocional e do corpo mental também, né? E do corpo etérico, né? Que é o corpo energético também. Às vezes o corpo energético age também e dá para percebê-lo, né? Em alguns centros centros que eu falo, né? O pessoal chama de chakra, né? Que está em maior atividade ou menor atividade, às vezes durante o dia, ou em qualquer outro momento, né? Às vezes dá para perceber quando ele tem uma intensidade maior, né? As agitações da natureza emocional e passional impedem o homem de atingir essa quietude mental, se ele não construiu seu poder pela prática ou obteve pela graça. Eles o fazem perdê-la. Esses incluem os sentimentos agradáveis e desagradáveis, o desejo e os anseios, bem como a tristeza, ansiedades e luxúrias, prazer excessivo ou dor. Não, ou dor excessiva, né? A arte da quietude mental pode ser levada a uma profunda quietude interior. E pela prática pode ser mantida interiormente em meio à atividade externa.
É por isso que a ênfase colocada em manter a calma é muito importante, tanto no yoga quanto na filosofia, né? É aquela velha história, né? Se o emocional não tiver pacificado ou harmonizado, né? Esse emocional, que é um, que é um corpo, né? Que também é um cavalo, que a gente pode chamar, né? Lembra dos três cavalos, né? Cavalo do físico etérico, cavalo do emocional e do mental, é um dos três cavalos, né? Que puxa a carruagem, que a gente está ali, né? Que a gente está ali de cocheiro, e dentro da carruagem está lá o eu superior, que é o passageiro. E se esse emocional ele tiver gritando, estiver pulando, a carruagem vai andar com dificuldade, né? Ou seja, você não vai conseguir ficar equilibrado, né? Ou equilibrado. Mas tudo isso vocês já sabem, né? Vocês já são estudantes de mais de um ano, né? Vocês já sabem tudo isso. Penso eu que estão todos e todas já observando mais as próprias emoções aí no dia a dia, né? Pelo menos tem essa crença, filho. Está falando isso toda semana. O real não pode ser meramente estático, sem ação. Esse aspecto é uma de suas faces, mas existem duas faces. O outro é dinâmico, sempre ativo. No caminho, a descoberta de seu aspecto quiescente é a primeira etapa. Isso é misticismo. Mas o mundo está sempre o confrontando e a sua atividade deve ser harmonizada com a paz interior. Essa harmonização só pode ser estabelecida retornando ao mundo abandonado, mantendo a paz, né, óbvio, e fazendo a segunda descoberta, que o mundo também é Deus ativo. Só então ele pode ter a paz ininterrupta, já que antes ela seria intermitente. Ele então entende as coisas de uma maneira diferente. Isso aqui tem uma importância aqui nesse parágrafo aqui, né? Que é principalmente essa fala aqui, né? Fazendo a segunda descoberta, né? A primeira é descobrir que Deus está, né? É transcendente, né? Transcendente e dentro dessa transcendência ele está na quietude eterna, né? Mas a segunda fase é a segunda, né? A segunda grande descoberta é de que o mundo é esse grande espírito, né? O Deus e Deus que está ativo, né? Ou seja, o próprio mundo que nós existimos, né? Ou seja, nós existimos dentro desse mundo, não pode esquecer disso, né? E esse mundo é o próprio grande espírito em movimento, a grande deusa, né? O Shakti, tem vários nomes, né? Que está em todos esses movimentos energéticos das gunas, fazendo a roda girar, né? Fazendo o mundo girar e nós estamos dentro dele, né? Então, esse mundo também é divino, né? Também faz parte do divino, é o próprio divino manifestado. Então, é essa compreensão é o que vai dar, é o que vai manter aquele equilíbrio e aquela paz permanente, mesmo existindo no mundo, seja em São Paulo, seja em Itapecerica, seja em Londres, né? Ele era de Londres, né? A mesma coisa. Porque senão você fica só naquele estado místico, né? Que você ascende, né? Chega lá, depois volta, né? Volta, e aí achando que o mundo é qualquer coisa que já não serve mais para nada, né? E não é isso a ideia, né? Não é isso que ensina a filosofia é do PIB, pelo menos, né? E é essa importância do mundo, de estar no mundo e do mundo, que o mundo também é divino. A hora que você compreende que o mundo também é Deus em movimento, né? É Deus ativo, é a deusa, né? Fazendo a roda girar, só aí que você consegue essa paz ininterrupta, né? Senão você sempre vai ter aquela paz intermitente, né? Porque você vai ter que voltar para o mundo, né? E encarar o mundo de frente, né? Vocês estão acompanhando tudo. Para mim, tudo isso é limpo e claro, né? Espero que para vocês também esteja sendo
esses parágrafos aí, esses parágrafos, né? Se a realidade única sozinha existe, se até mesmo a ilusão do mundo se desvanece na mais profunda contemplação, como ele deve lidar com o mundo, já que esse aguarda a sua atenção? Seja qual for o estado deste, né? É uma pergunta, está interrogado. A resposta é que ele deve agir no mundo como se fosse real. Essa deve ser a sua regra de trabalho para capacitá-la a continuar com a existência cotidiana e cumprir todos os deveres. Essa mesma regra prática foi declarada por Jesus em sua fase sucinta. Esteja no mundo, mas não seja dele, né? Também aqui um outro parágrafo, um outro pensamento, um outro ensinamento, uma outra instrução aqui dentro do PIB que é importante para nós, né? Principalmente quando se começa a práticas de meditação, começa a dar uma busca mais profunda dentro de si mesmo, né? Às vezes o estudante que está inicial, às vezes pode se perder, né? Achar que o mundo já não serve mais para nada, vai largando o mundo, aí toma uma pancada e aí a dor vai doer, né? Você está no mundo, você está num corpo físico, né? Não adianta chorar, né? Então é isso, né? É você agir no mundo, né? Mas isso é para quem já está no estágio mais avançado, né? Ou já transcendeu muitas coisas. Mas serve para todo mundo, a lição serve, né? Eu não tenho como avaliar o espírito de cada um, né? Mas é fazer as coisas como se fosse importante, né? É fazer tudo o que tem que fazer com a mesma importância que antes de você estar no nível que as coisas era tudo igual, só isso aqui era a realidade, né? A partir do momento que você sabe de outra realidade, sabe da consciência cósmica, sabe de outros níveis, e você está aqui, você faz as coisas do mesmo jeito, como se fosse real. Para você, naquele nível de consciência, né? Para quem não está nesse nível de consciência, só acredita nessa realidade, você vai fazer o que tem que fazer de qualquer jeito, né? E, e mesmo que você não queira fazer, tem que lembrar que a natureza que eu falo, né? A natureza é toda a força da existência, da própria vida existindo, né? Em movimento. Ela vai te colocar em movimento de um jeito ou de outro, mesmo que você queira dar uma fugidinha dela, né? De um jeito ou de outro, ela te coloca em movimento, né? Se aquilo for o seu, se aquilo for o seu prarabdha, né? Ou for o seu destino, ou for a sua ou for o seu dharma, né, para essa encarnação. Como colocar seu conhecimento em prática? Como ser capaz de lidar com o mundo, suas pressões, tensões, provações, tentações, enquanto interiormente centrado no eu superior, é um desafio para o qual a pessoa deve treinar-se. Isso requer períodos de recolhimento durante os quais ele trabalha sobre si mesmo, si mesma, né? Seu caráter e concentração, renova seus objetivos e fortalece sua vontade. Principalmente restaura seus equilíbrios, seu equilíbrio, né? Os períodos podem ser breves ou longos, conforme a circunstância o permitirem. Algumas horas, ou dias, ou semana, né? Então, novamente aqui, ele está colocando, né, uma forma, né, tá falando, né, de como se lidar com o mundo, né? E ele fala isso porque ele passou por tudo isso também, né? Ninguém, é, ninguém nasce já iluminado, plenamente iluminado, né? O Triguerini, ele fez muito treinamentos também, né? O Pibi também passou por vários processos. Acho que só o Ramana não, o Ramana acho que foi com 14 anos ele já se iluminou, mas daí já é um outro nível, né? Aí a graça vem, mas a graça não é de graça, né? Porque ele já era um ser que já, né, vinha em muitas outras encarnações e ali era
a combinação de tudo aquilo que ele já era ali. Então aí fica mais fácil. Mas mesmo assim ele ficou recluso, né? E ficou interiorizado alguns anos, né? Inclusive sem falar, né? Porque ele não queria falar. Então, e o que que ele está enfatizando aqui também, né? É o treinamento, né? O que que é o treinamento? Boa noite, Isis. Está dirigindo? Aí sim. Alegrias. Alegrias. E o que que é esse treinamento, né? O treinamento, né, é a prática da meditação, né? Ou da busca da meditação, né? Aqueles momentos que você se recolhe para buscar o estado de meditação. E é principalmente, né? Principalmente, a gente não pode ficar limitado só às horas aqueles minutos, né? Horas da meditação, né? Durante todo o dia, a atenção tem que estar prevalecendo, né? Se não consegue a atenção, né? Se vê que perdeu a atenção, volta para ela. Se vê que, mas eu prestei atenção de manhã, mas depois só fui lembrar às 2 da tarde. Não tem problema, retorna para ela, retorna para a atenção. Ah, só fui lembrar no outro dia. Não tem problema, retorna a atenção. A atenção, né? Porque isso é prática, isso é exercício, né? Sem prática, não há progresso, né? A não ser nos casos de pessoas que já teve um treinamento muito longo em outras encarnações e vem nessa aqui só, né? Aí já vem com um facilitador maior, né? Mas a maioria não. Vamos ver o que que ele fala no próximo parágrafo aqui. Quando pensamentos, emoções e desejos são silenciados, é inevitável que a vontade pessoal também seja silenciada. O que então tiver que ser feito, será feito, mas será feito por meio dele, né? Dele aqui é o eu superior, né? Então, é necessário, né, buscar esses momentos de silêncio, né? Durante o dia também, né? Não só na hora da meditação, que se propõe a buscar a meditação, né? Durante o dia, né? Nem que seja, não, mas eu trabalho de tempo, não tem problema. É voltar a atenção para si mesmo, é coisa de 30 segundos, 1 minuto, né? É você retomar, é retomar a atenção sobre si mesmo, não importa o que está fazendo. Pode estar até dirigindo, né? Tô consciente, tô atento, né? Tô atento, atenção, né? Tô atenção que eu estou dirigindo, estou me percebendo, né? Não é fechar o olho dirigindo, aí não dá, né? Aí você já vai passar para o outro lado rápido, não é essa a intenção. Intenção é- A intenção é manter a atenção. O estudante deve sempre se lembrar que, assim como a mente do mundo, né, mente do mundo aqui com letra maiúscula, não perde ou altera sua própria natureza, mesmo no meio da criação do mundo. Ele também deve manter reverentemente e inalteradamente o pensamento de sua própria identidade mística verdadeira, mesmo no meio da atividade mundana. Esse é o exercício, né? E ele está repetindo isso sempre, né? O que ele faz exteriormente, nem por um momento, deve prejudicar o que ele tem que fazer interiormente. É uma questão de autotreinamento, né? Então, esse é o exercício até que a iluminação seja permanente, né? Seja natural sem esforço. Enquanto ela não for natural sem esforço, precisa do esforço, né? É isso, né? É tá sempre buscando o estado de. É você como testemunha, né? Isso não impede que você faça qualquer coisa, dirija carro, motosserra, faça o que quiser. Esse é o estado de você estar consciente, ciente, né? E atento, né? Pelo contrário, é até melhor, né? Se você está dirigindo e está
e está com a atenção de que dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? Não é? Lembra, né? Senão daqui a pouco alguém fala, pô, o país é que falou que é para fazer isso dirigindo. É, e aí está dirigindo, daqui a pouco ela fecha os olhinhos lá, mas não é isso. É atenção, manter a atenção, estar atento e estar consciente, né? É isso. Aí devagar, né, isso vai passando o tempo, você já começa a ficar percebendo muito mais facilmente todos os seus corpos em funcionamento, né? O corpo físico, às vezes, precisa de alguma coisa. Óbvio que o corpo físico ele tem reações próprias dele também, de fome, por exemplo, né? De sede, né? Entre outras coisitas, né? Ele avançou muito quando já pode viver nessa lembrança e nessa presença sem constrangimento, mesmo quando ocupado com assuntos desse mundo. Quando tudo que ele faz se torna uma atitude estável, fácil e especialmente natural, inteiramente livre de ares superiores, de uma atitude de mais santos do que você ou mesmo mais sábios do que você, né? Boa, bom essa parte aqui, né? Esse parágrafo é longo, vamos por parte então, né? Esse parágrafo não, né? Esse texto todo é longo, né? Esse é o primeiro parágrafo dentro desse texto aqui. Então, o que que ele está falando para nós aqui, né? Essa lembrança é a lembrança do próprio eu, né? A lembrança do eu divino, né? Que está sempre presente em nós, né? Quer você perceba ou quer você não perceba, ela está sempre presente, né? E aí é você tá consciente dessa presença em si mesmo, né? Mas sem ficar com aquele ar superior, né? Ah, eu sou mais santo que você, eu sou aluno mais adiantado, né? Eu sou mais sábio do que você. Isso aí não é legal, né? Isso aí não é bom, né? Isso aí não demonstra crescimento, né? Ou como a Madrecita falou assim, aí nessa escola todo mundo é aluno. Alguém já pensa, né? Mas eu já sou um aluno mais adiantado. Eu sou aluno. Tudo bem que eu não sou professor, mas eu já sou uma aluna mais adiantada. Esse tipo de pensamento não ajuda, né? Pois a humildade cresce lado a lado com o seu próprio crescimento por si mesma, sem ser solicitada. Quão diferente do orgulho egoísta arrogante, do intelectual egocêntrico, cuja verdadeira adoração é apenas ele mesmo. Aqui ele já desce um rei aqui, né? Já desce um rei naquelas pessoas que. E isso tem muito, né? Isso é, isso a gente vê muito naquelas pessoas que, que acaba lendo muito, estudando muito e tem um cérebro mais privilegiado e aí começa a achar que ela que é a conhecedora, ela que sabe, né? E que sabe mais do que você, né? Esquece que a mente só vai te levar e o conhecimento de tudo que está escrito e tudo só vai te levar até um certo nível, né? Depois, para você transcender, você tem que deixar tudo isso, né? Não é deixar jogar fora, mas tem que, tem que deixar e, né? E dar aquele salto. Se não der esse salto, e esse salto só vai vir também através do sentir, né? De todo o seu ser que se, que se eleva, ou na hora de um vislumbre, ou na hora da meditação, ou na hora que toma a medicina, né? Pode ser em qualquer momento, né? Por natural, me refiro a algo não egocêntrico e certamente que não é algo forçado. Também não é uma experiência sobrenatural, mas a consciência humana colocada em um nível melhor, onde tem harmonia com a ideia do mundo. É isso, né? Na hora que você dá aquela transcende, ou já está nesse estado natural, né? Que a ideia do mundo é o propósito da mente do mundo, ou seja, de Deus dentro desse universo manifestado que está aqui, né? Ou o projeto, ou o propósito.
É mais fácil se afastar do mundo onde as pessoas retratam tão amplamente e com tanta frequência todas as inadequações do que voltar-se a ele e aplicar positivamente o que foi aprendido durante o tempo afastado dele. É mais fácil para o espectador contemplar o espetáculo que se desenrola e avaliar suas ofertas, do que voltar ao mundo, participar dele, o mundo, né, mantendo a sabedoria, permanecendo humano e, ao mesmo tempo, encontrar o ponto de equilíbrio saudável entre todas as condições. Isso aqui é outro alerta que ele dá, né? Outro lembrete de que ele dá, né? Que não é para afastar-se do mundo, né? Não resolve você simplesmente afastar, ficar retirado. Às vezes, período de retiro é importante, sim, né? Não é isso que nós estamos falando, não. Mas depois que você praticou o retiro, né? Chegou em toda uma compreensão, de entendimento, de insights, de toda aquela coisa que é necessária em relação ao que é transcendente, né? É voltar para o mundo, né? E interagir com esse mundo, né? E de forma harmônica também, né? E aí também que você vai ver se realmente você, né, alcançou um estado de paz verdadeiro, né, ou de iluminação verdadeira, ou é algo só dentro da sua mente. Porque se você alcançou a paz perene, né, ou seja, a paz permanente, aconteça o que acontecer, você está em equilíbrio, né? Óbvio, né? Aconteça o que acontecer, seja lá o que for, você está em equilíbrio. Agora, se você não está em equilíbrio, aí a coisa fica ruim, né? Aí não é uma paz verdadeira, né? Ah, tem a Gran, né? A Gran é uma das estudiosas do PIB, faz parte da ONG lá, que ela é co-presidente lá junto com o marido dela. Ela costuma contar uma história, né? Não é umas histórias, uma história de uma de um de um yogi, né? De um yogi bem qualificado, né? Que veio para os Estados Unidos, aí, gente boa mesmo, de alto nível, né? Estamos falando nada de estranho. E aí dentro de uma dessas reuniões, né? Isso ela que conta. Eu não estava lá. Ele tinha umas técnicas de fazer alguma coisa, lá não sei o que que é, mas era alguma coisa corporal, e uma das moças simplesmente tira toda a roupa, né? Fica nua, nua, tudo total. E aí ele deu, não que ele ficou, como é que se fala? Fez alguma coisa, mas ele ficou meio perdido naquele momento. Por quê? Porque ele nunca tinha visto uma mulher nua na frente dele, né? Então, mas tem isso, às vezes falta de experiência dentro de um tempo, né? Mas às vezes acontecem essas coisas. Ele manterá um equilíbrio adequado entre estar ciente do que está acontecendo no mundo, permanecendo em contato com ele, e sendo imperturbável em relação a ele, interiormente não afetado e interiormente desapegado dele, né? É a mesma ideia, é o mesmo lembrete, né? Sahaja, aqui está entre aspas, né? Sahaja é sânscrito, que significa, é o estado natural, né? É o que é chamado de Sahaja, né? O Nirvikalpa Sahaja, né? Ou somente Samadhi Sahaja, que é quando você transcende e permanece, que é o estado natural, né? Então ele fala, Sahaja é a fase final e, em notável contraste com a primeira fase, o vislumbre dura tanto quanto dura a vida corpórea. Ou seja, isso aqui já é permanente, né? Então, ele fala que é como se fosse um vislumbre, só que é permanente durante todo o tempo do corpo, né? Aqui também tem um outro termo, como é que é?
Vivekamuti. Agora esqueci. Tem outro termo também que eles falam, é, Agni, Agnimuti. Não sei. Agora, agora eu me esqueci. É outro termo em sânscrito, mas eu sei que termina com mukti, que significa viva mukti. Agni, alma, alma, Agnimuti. Não. É que significa alguém que já transcendeu, está liberto em vida, né? Já está liberto das rodas de encarnações, que está em vida mesmo, né? Jiva Mukti. Agora eu lembrei. Jiva, alma, Mukti, liberta, né? Então, a alma liberta em vida, né? Esse é outro termo sânscrito usado lá. Então, quando tem o Jiva Mukti, né? Que ele pode ser ele é um liberto, né? Mas às vezes necessariamente ele não é um sábio na concepção da palavra de que tem o dom de ensinar e de transmitir e guiar alguém, né? Dentro da transcendência. É isso também, né? E também pode ser que também ele não tenha porque mesmo a iluminação tem estágios, né? Então você tem a iluminação, que é a iluminação que você atinge o seu eu divino, encontra a paz, se torna um Jivamukti, né? Está ali, está liberto, mas não tem ainda como é que vai falar? Uma revelação cósmica, né? Ou seja, não foi te dado ainda uma cosmogonia, né? De como o universo é criado, do ser humano, Então, tem alguns níveis de, de iluminação. Mas a gente vamos nos preocupar com a primeira, pelo menos, né? Depois que tiver a primeira e tiver permanente, fala, pô, agora está faltando, pera, opa, está faltando uma cosmogonia aqui. Mas primeiro vamos nos preocupar, né? Não é, se preocupar também não funciona, se preocupar a gente não consegue, né? Vamos nos focar, né? Vamos manter a aspiração, né? Nesse sentido. Ah, isso já chegou em casa, olha aí que chique. É, não tem trânsito essa hora. Nesse estado, Tá em casa. literalmente, né? Nesse estado, ele traz a luz para o pensamento, para a fala e o comportamento de cada dia. É a fase da aplicação. Assim, pouco a pouco, desarticuladamente, em intervalos, ele se estabelece na conscientização tranquila de sua conexão em relação com o eu superior. Viu que fácil? Mas quantos anos ele levou para chegar no Sarraja, né? Foi depois de 60 anos também que ele chegou no Sarraja. Não chegou novinho, não. Já tinha uns 60 e tralalá. Aí que ele chegou no Sarraja. E o mais engraçado, eu sei que eu já contei essa história, mas a gente conta de novo, tem gente talvez que não saiba, né? E esse estado de iluminação de Sarraja, né, que seria o último vislumbre, né, porque daí a partir daí é permanente, ele estava num hotel de Chicago. Ele que viajou para a Índia, trocentos templos, né? Visitou muitos templos, visitou as pirâmides, teve dentro das pirâmides, né? Ele tem essa história, a Índia secreta, só vê lá. Não, o Egito secreto. Também é que também tem a Índia secreta. É uns livros interessantes também, da primeira fase dele, mas interessante. É, e a iluminação veio ali, né? Num quarto de hotel em Chicago. Estava lá, devia estar, não sei o que ele estava fazendo, mas a iluminação veio. A iluminação permanente. Você vê que ela não tem lugar nem hora, porque o próprio mundo, né? O próprio mundo é o divino, né? É o divino manifestado. Então, que diferença faz, né? Você vai estar no quarto de hotel, você vai estar no banheiro, você vai estar. Meu Deus. A Gíria já falou, se estiver dirigindo. Se estiver dirigindo, você já faz a transição também, tá vendo? Já ilumina e já. Mas a iluminação não te apaga, Preta, é consciência. O susto que vai levar. Então, que iluminação é essa que assusta?
A ilumi- Tem muito mito, né? Tem muita, como é que fala? Muita projeção, né? De que a iluminação vai cair um raio. Não, iluminação não é um raio. Iluminação é simplesmente tomada de consciência total e estabilizada, permanente, né? É só isso. É só isso. É aquela perfeita inconsciência de si mesmo que confere naturalidade completa, facilidade nos relacionamentos com os outros e que irradia, ou melhor, emana tranquilidade. Acho que dá para acabar hoje, viu? A gente começa com o Ramana lá na próxima semana. Na mais profunda contemplação, que é chamada, que eu já tinha falado lá, o Nirvikalpa Samadhi, né? Dos yoga indiano, tem o Savikalpa Samadhi, que é onde você entra em Samadhi, entra em transcendência, né? E você tem noção de que o corpo existe, né? Você que sabe, você tem a percepção do corpo. Então, eles dão o nome de Savikalpa Samadhi. O Nirvikalpa é quando você entra em Samadhi, ou seja, entra em transcendência, e aí já não tem mais corpo, não tem mais mundo, não tem mais nada. Só existe eu, consciência, existindo. É para entender, só para dar uma ilustrada aqui, né? Então, na mais profunda contemplação do Nirvikalpa Samadhi dos yogis indianos, tanto a ausência do ego quanto a paz abençoada pode ser experimentada. Mas é um estado temporário. Depois disso, ele deve retornar ao mundo, então a busca não está terminada. O próximo passo, ou estágio, é a aplicação, praticando na vida cotidiana ativa esse desapego sem ego, essa calma que traz satisfação. É isso. Que lindo. Boa noite, Vânia, alegria. Boa noite. Quando ele vive nesse ser divino com a parte mais interna de sua mente e na atividade no mundo com o primeiro plano dela, ele vive o mais plenamente possível, né? É o estágio de você já estar coligado com o divino e usando essa parte da mente mais concreta para interagir com o mundo, né? Seja qual for o seu dharma para estar iluminado e estar no mundo, né? Você tem de sentir a rica paz de repentinamente abandonar tudo, todos os seus cuidados e tarefas, todo o nó de assuntos que se amarram em torno do seu ego, e então voltando a submergir-se para onde aparentemente não há nada, ou seja, voltar para aquele vazio, né? Tem que sentir essa paz, né? Tem que buscar sempre essa paz. Para isso é todo o treinamento de desapego, de práticas, de atenção, né? E se libertando dos desejos, né? E assim vai. Então, isso é trabalho, é trabalho. Quando olha assim, fala, é muita coisa, não, isso é o ego falando. É praticar. Ninguém sabe o que cada um já praticou em outras vidas, né? O quanto já praticou, né? Não é suficiente desapegar-se do mundo, nem mesmo é suficiente meditar ocasionalmente no eu superior. Um homem deve permanecer, homem ou mulher, né, a cada hora, a cada dia, estabelecida na atitude fundamental produzida pelos dois, né? Então é isso, né? Mas tem que iniciar pelo menos meditando uma vez por dia, né? Pelo menos parando para buscar meditação, pelo menos uma vez por dia. O próprio Mahadeva admitiu para nós que a meditação não é essencial se a Nana for buscada e devidamente seguida, né? O próprio Mahadeva é grande Deva, é um grande santo, né? Uma grande divindade também. Agora, qual que é, não sei dizer aqui. E só fala Mahadeva. Não é essencial se a Inanna, né? Aqui está com G, mas isso aqui está errado. Isso aqui é com J, viu? Alguém ou foi digitação errada isso. É J, é Yanana. Yanana é sabedoria,
for buscada e devidamente seguida. Portanto, temos o direito de comentar que o Nirvikalpa Samadhi não é suficiente, só ele não é suficiente, né? As qualidades necessárias para a busca de Yanana, de novo com G de gato aqui, outro erro, incluindo o desapego, ainda devem ser desenvolvidas. Então, aqui ele fala de um jeito, né, que o Nirvikalpa não é suficiente. Só o Nirvikalpa em si, né, você pode, né, um yoga mais avançado, você pode, toda vez que você senta para né, o estado meditativo, você atingir o Nirvikalpa Samadhi. Não é tão simples de atingir. Então, não é uma coisa, não é, não é uma coisa assim qualquer, né? Atingir o Nirvikalpa Samadhi não é uma coisinha qualquer, é um estágio já muito avançado, né? Mas é o que ele fala, só isso não é suficiente, né? Porque toda vez você vai ter que sentar lá, né? Sentar ou praticar aquilo que você faz, que você atingiu lá, já achou o caminho, você atinge essa transcendência, mas daí você, a hora que você volta para essa mente estar ativa, né? Você volta e essa mente está totalmente ativa, o emocional tá lá do mesmo jeito e não resolve, né? Não resolve na sua totalidade, né? Por isso que a prática de Ananda, né? Ou seja, a prática da busca da sabedoria, meditações, seja lá ela qual for, né? A busca de si mesmo, esteja, e o desapego esteja bem desenvolvido, né? Ele tem que esforçar no caminho do aprofundamento do Sahaja, e então ali estabelecer-se. O caminho do Sahaja é o aprofundamento de estar na permanência desse estado transcendente, ou a permanência de estar em comunhão com o eu superior, né? Ou com a consciência cósmica. É esse estado de estar naturalmente. Essa é a busca final, né? É o estado final, que é a permanência, né? Permanentemente em paz, né? E estado transcendental. Estado transcendental não quer dizer que você não vai fazer mais nada, né? Fala, pô, agora entrei em estado transcendental, não vou fazer mais não. Pode até ter essa opção, né? Mas dentro dentro de um estudo filosófico, não, né? Já que você atingiu o estado iluminado e está no mundo, né? É você partilhar com o mundo, né? Não é sair para dizer, ah, estou iluminado. Não, ainda que você vai levar um monte de tapa na orelha, né? Não é isso, né? Mas é pelo menos estar participando, né? Porque a própria energia de um iluminado, seja aonde quer que ele vá ou esteja, né? Tudo aquilo que tem é estranho o que eu vou falar aqui agora, por isso que tem que tomar cuidado quando convida pessoas iluminadas, né? Porque assim, a energia de um ser, né, que tá canalizado com o divino, ele vai acelerar as coisas que estão para acontecer. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem grosseiro para ver se fica mais fácil. A pessoa tem uma lojinha lá, tem uma loja. Lojinha não, tem uma loja. E aquela loja está indo mal, já não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, já está. Se entra lá um ser iluminado, a loja fecha no outro dia, porque toda aquela energia está para encerrar. Ele só. A própria, não é que ele pensou alguma coisa, a loja. Não. A própria energia, aquilo é para encerrar, já encerrou, entendeu? O mesmo exemplo, aí tem uma pessoa que tem lá uma lojinha e está se esforçando, e está para ir, tá, a coisa está engatinhando, está indo. Ele entra, a energia faz assim, né? Passa um mês, a pessoa já está estourando lá, trocentos clientes, não sei o quê, não sei o quê. Para ter um exemplo, acelera aquilo que tem que ir para um lado e acelera também aquilo que já era para encerrar, entendeu? É só para vocês terem uma ideia. Isso serve para qualquer ser nesses níveis, né? E aqui a gente não está falando das pessoas que têm olho ruim, não. Aí já é outra história, né? Os famosos seca-pimenteira aí já é outra história. Bem, hoje a gente não vai ter muito tempo. Eu vou encerrar esse livrinho, porque daí a gente encerra e começa o próximo livro lá semana que vem.
Aquele que pode permanecer no mundo e manter sua calma em todas as condições, sejam elas atraentes ou repulsivas, que pode mover-se na sociedade sem ser vítima dos desejos, apegos ou ganâncias que a afligem, que nunca abandona o calmo divino, centro em si mesmo, seja sozinho e quieto, ou em outros e ativo, ele é verdadeiramente yogi e está experimentando o verdadeiro samadhi, ou seja, a transcendência, né? Ele que permanece nesse estado, né? Ele cuida de seus afazeres diários com a consciência de que o ego tão familiar a ele, tão longo, ele cuida de seus afazeres diários com a consciência de que o ego, tão familiar a ele por tão longo tempo, está ausente, de que o vazio divino está sempre presente. Você vê que maravilha, um dia a gente vai chegar nesse tempo, né? Nossa, meu eguinho, há tanto tempo, tem tantos milhares de anos com ele. Ai, agora só está esse vazio divino. Ai, meu Deus. Ai, ai. O último parágrafo, finalizamos esse livrinho, esse livro, né? Esses saberes. Em Sahaja, que é o estado natural, divino natural, possuiremos um temperamento imperturbável. Possuiremos sentimentos humanos, mas não estaremos sujeitos a vicissitudes, excitações e oscilações do sentimento humano. A mente estará sempre serena, porque será mantida pela presença divina. Que lindo parágrafo. Fechamos com um parágrafo de ouro, encerramos o livrinho, cura e desapego, alegria. Parabéns para nós que estudamos todo esse, todo esse livro aí durante vários meses. Aí. Parabéns a todos, né? A todas, alegrias. Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Temos um minuto, mas a gente dá um acréscimo hoje, porque é o último. Encerramos esse parágrafo, esse livro, quer dizer. Já estamos curados, então. Vai. Cura e desapego. Tá, tá E curado desapegado, e desapegado, né? não é? Eu Ah, pelo quero, menos de uma parte, né? sim, né, Uma pequena, durante vai. tantos meses a gente estudando, falando, alguma coisa modifica dentro do nosso ser, né? Isso, Sim. isso eu tenho certeza, né? Porque e as transformações se dão e as coisas acontecem no nível que a, que a consciência que está aqui, né, vinculada ao cérebro físico aqui, não tem acesso. O que vai percebendo é alguns indícios que você começou a melhorar alguma coisa, começou a prestar mais atenção em outras coisas, né? Começou a ter um interesse, às vezes, maior de buscar coisas que estão relacionadas ao transcendente, né? Começou a faltar menos na sessão, entendeu? Aí aí vai melhorando, entendeu? Isso, alguma coisa está melhorando. Está me dando vontade de ir na sessão. Está me dando vontade de estar praticando mais momentos de quietude, né? E aí vai. Aí você começa a perceber que alguma coisa está melhorando dentro de você mesmo, você mesmo. Sim, é. Perguntas? Mas Eu sou. é, em uma dos dias que estivemos nesse encontro de quinta-feira, aí o senhor comentou a respeito de quando tiver acessado esse momento de quietude, que a mente tiver ali naquele estado de paz, procurar ter a abertura dos olhos para trazer isso para o aqui e agora. É, Teria, tá, desculpa. teria alguma outra questão, além dessa abertura dos olhos, para poder trazer o aqui e agora, alguma outra dica que possa ter, além dessa? Então, mas o que eu lembro que eu falei era, era se você está em quietude, está em meditação, por exemplo, você está lá prática meditativa e atingiu esse estado, né, de que está com a paz ali, uma paz verdadeira, né, dentro de É, você, a mente está silenciada, sim.
se você se sente confortável de abrir o olho e manter essa paz, né? Não é abrir o olho e a mente voltar tudo, aí não adianta. Não, sim, Aí você está quebrando um estado que você ainda está em treinamento. Aí sim. Mas aí fica a critério, é perceber isso também, né? Não é porque eu falei que é para ser feito, mas isso é interessante. A outra que eu falei e que eu aconselho, né, para quem tomou a medicina, né, a força pegou boa, está no estado realmente, né, ali bem transcendente, você vê que está muito além daquilo que você vai conseguir trazer para a memória, né? Foi o que eu falei, se naquele momento a tua consciência percebe que aquilo é importante, que você vale a pena, né, às vezes até sacrificar a continuação da visão para trazer para a memória, é abrir o olho, né? E aí também você corre o risco de perder aquela visão, perder aquele estado. Mas aí tem que avaliar tudo isso, mas é treinamento, né? O treinamento de trazer isso é a própria consciência, né? É, esse é um dos poucos, uma das poucas técnicas que eu conheço para isso. Agora, o que vai realmente estar mantendo a consciência, o que está mantendo esse fluxo de memória é os corpos, né? Se os corpos estão alinhados, o corpo físico, etérico, emocional e o mental estão alinhados, então o fluxo corre naturalmente. Aí o fluxo corre naturalmente, eu falo de qualquer coisa que estiver acontecendo no ser, e isso também inclui os corpos físicos que estão alinhados. Então aí a memória é natural, entendeu? Isso que eu falei é uma forma de forçar, trazer para esse nível aqui, quando se sim, tem dificuldade para trazer uma memória e que às vezes pode ser importante, né? entendi. Entendeu? Que às vezes não vale a pena sacrificar a visão lá, né? Às vezes, às vezes é melhor ficar sem memória, mas aí você tem que avaliar dentro daquela consciência lá gigante que você está expandindo, né? Tudo isso você tem que avaliar ali, ver se vale a pena, né? Ou simplesmente manter a visão e mentalmente, né? Conscientemente falar, eu vou trazendo isso, eu vou manter a memória. Pega uma das coisas, às vezes, para não quebrar a visão, né? Porque se você abre o olho traz de uma vez, você interrompe. Aí, se você fechar o olho de novo, a chance de você voltar já diminui aí mais de 60%. É, a não ser que os corpos estejam alinhados. Se os corpos estiverem todos alinhadinhos, tanto faz se abrir o olho que está de olho fechado. Mas se não tiver, vai quebrar. É, aí é você, durante aquele processo que você está, pegar alguma coisa que tem ali, né, sem abrir o olho, uma das imagens e como se tirasse uma foto mentalmente. Eu vou me lembrar exatamente disso. Eu estou vendo, Tirar um print da tela. tô vendo um gafanhoto ali com asa de leão, com asa azul, com não sei o quê, entendeu? Estou inventando aqui. E aí fala, eu vou gravar isso daqui. E aí alguma coisa que você tenha, um anel, né, um anel, qualquer coisa, ou o próprio dedo, apertar o dedo, ou um colar, né, levar a mão assim, sem abrir o olho e, e trazer aquilo para uma sensação, né? Trazer aquilo, pelo menos aquele pontinho. Aí a chance de você trazer aquele printzinho existe. E aí, a partir daquele printzinho, todo fiozinho de memória você pode tentar puxar, entendeu? É tal como no sonho. Às vezes você sonha, 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 e você vai acordando, mas você pegou um printzinho ali, você pegou. Ah, tinha uma, tinha uma florzinha amarela. Aí você guardou a florzinha amarela. Aí depois você pega a florzinha amarela, você vai puxando, o restante do sonho vem junto, a memória, né? Não é que o restante do sonho vem, mas a memória daquilo que você sonhou pode vir junto, entendeu? Isso, são técnicas funcionais, né? Mas cada um também pode criar suas próprias técnicas, o seu próprio jeito, né? Por enquanto eu vou nas suas, depois eu vou tentar nas minhas. Sim, sim, cada um tem. É o caminhar que faz o caminho. Verdade. E cada um é um caminhante, né? A gente, né? A gente segue as trilhas
dos irmãos maiores, né? Daqueles que têm mais experiência, mas depois de tanto caminhar também a gente vai, né? A gente vai desenvolvendo a forma de Sim, dar a passada, né? O assim é. jeito de caminhar que cansa menos, o jeito de caminhar que é mais gostoso, né? E aí vai. Então, Gratidão. até sábado para quem vem no sábado aqui e Até até quinta sábado. para quem está na quinta, hein? Tá bom? Alegrias. Gratidão. Boa noite, Padrinho, sua Toca o bênção. sininho. Boa noite, Ah, Irmã não esqueci. Gina. Sininho. Boa noite a todos. Boa noite, alegrias aí. 30 Boa segundinhos aí. noite a todos. Beijo, Pai. Xalá abençoe, mano. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, de todas as partes desse planeta, nos dê, né, nos auxilie nos insights, nos vislumbres, da compreensão, da sabedoria, né, e nos mantenha sempre firmes, né, na busca da verdade. Que assim seja, assim é, namastê, Benção, Pai, axé. benção, Mãe.